fala não foi um indicativo de que há uma interferência política, mas sim de que houve sim uma questão de propriedade do governo, de que o governo tem sim capacidade para gerir o Enem, e isto é relacionado à competência. O ministro também destacou ainda há pouco no programa Os Pingos nos Is, aqui na Jovem Pan News, que não teve acesso à prova do Enem, apesar de ter direito. Qual que é o problema se o ministro da Educação ter acesso à prova? Aí, lá pelas tantas, eu notei que isso era muito delicado. Então, de maneira muito voluntária, eu, o presidente do INEP, nós abrimos mão de um direito, porque eu creio que quem pode o mais pode o menos. Se eu tenho poder para definir para as políticas maiores da educação do Brasil, não é possível que alguém tenha desconfiança de que o ministro da Educação, se ele tiver acesso às questões do Enem, que ele vá distribuir essas provas para alguém. Eu não quero crer nisso. Mas mesmo assim, o que eu fiz? Eu abri mão, então eu não tenho nenhum conhecimento, nem eu, nem o presidente do INEP, nem tampouco o presidente da República. É isso aí, participação então, o trecho da participação do ministro Milton Ribeiro no programa Os Pingos nos Is. Daniel Lian, muito obrigado por sua participação, pelas informações. Boa noite para você. Vamos seguir e analisar essa pauta, esse assunto importante, porque o ministro Milton Ribeiro, no programa Os Pingos nos Is, normalizou, né? Ele disse que não vê problema em um chefe de pasta da educação ter acesso às questões do Enem. Vamos acionar então a Fabiana Barroso, advogada e comentarista convidada aqui no Top of the Hour. Doutora, você concorda que isso acaba dando margem para alguém interpretar como uma brecha para uma possível interferência ou não? Olha, é o absurdo que estão fazendo com a tentativa do governo Bolsonaro de governar, né? O ministro tem total razão nesse sentido, porque é inadmissível que se espere de um ministro de Estado, do peso que existe, né? O ministro da Educação, que se ele tiver acesso, cuja lei dá, sim, né, a legitimidade para ele ter acesso, ele vai vazar questões. Então, a gente vê que, nesse momento, é mais uma defesa sem razão de uma pauta ideológica que nem se sabe como. E quando o presidente da República ele fala que ele quer imprimir uma pessoalidade ao exame do Enem, ele está dizendo para as pessoas que ele foi eleito majoritariamente por umas eleições democráticas, que ele está cumprindo o que as pessoas esperam dele. Então, a pauta da educação para o presidente Jair Bolsonaro, na época de campanha, sempre foi uma pauta muito importante. E a questão do Enem, a gente vê mais que tem além de pagar um pedágio ideológico, ainda existe também, ao que parece, o lobby aí, talvez, de alguns setores aí setor próprio da educação, e a gente fica nessa como cidadão olhando e vendo se realmente a gente não ter o absurdo de ter um ministro de se explicar que ele não teve interferência, que se tivesse seria extremamente legítima. E, ministro, eu quero fazer a gentileza de pedir como cidadã que realmente interfira em tudo o que puder na educação, porque o brasileiro está precisando. Agora, na esteira dessa sua resposta e comentário, doutora, não lhe parece mais adequado que esses temas sensíveis sejam abordados e discutidos dentro da família e não numa prova de Enem? Perfeito. Eu concordo completamente com isso, né? Esse negócio de que é escola, não, eu realmente concordo que é dentro da família que você vai formar, e é o núcleo principal, sim, da educação, e o ideal, seria o maravilhoso, é que nós tivéssemos escolas sem nenhuma ideologia, e aí eu concordo, né? Mas acho que ainda é um universo utópico que, para poder reverberar e conseguir rebater o que tivemos talvez por 30 anos aí de governos, né, com tendência ou completamente esquerdistas, a gente vai ter que trabalhar muito para melhorar a educação, principalmente a educação básica do país.